quando você identifica o branding educacional, qual é o ponto-chave que você olha e fala, precisa desse temperinho aqui pra dar um tchan pra galera falar, criar mais conexão e tudo mais? O que você considera que é importante nesse momento? Eu acho que a principal coisa é entender de onde surgiu a empresa. Porque só ela tem aquela história. Entendi. E o que estava envolvido? Era uma família? Era uma comunidade? De que maneira aquela história se conecta com o momento atual daquele lugar? Daquelas pessoas que estão lá. Por isso que é importante ouvir. Sim. E entender por que aquela instituição é a escolha de quem está lá. E isso não serve só para educação. Eu fiz um trabalho agora para uma empresa de meios de pagamento. Que legal. Que foi muito, tipo, maquininhas. Completamente diferente. E foi a mesma coisa. A gente foi levantar. Quem são os fundadores? Agora tem 2 bancos que estão fazendo a gestão. São bancos enormes, cada um com a sua marca, cada um com o seu, o seu storytelling. Tá, mas e o que tinha nessa marca aqui que ainda continua presente? Qual é o fio condutor dessa história que a gente precisa contar? Que, inclusive, por que esses 2 bancos resolveram investir nessa empresa? Sim. Talvez aí esteja a resposta de quem é essa empresa. E aí a gente fez todo um trabalho de diagnóstico que agora até eles lançaram a marca nova que foi pro mercado. Mas assim, se eu não conecto o que está acontecendo, né? Porque assim, como estão os concorrentes, como está o mercado. Então, no trabalho de branding, a gente é obrigado a olhar tendências. Para onde está indo esse mercado? Eu fiz um trabalho recente para uma empresa de produtos bilíngues. Legal. De programas bilíngues de escolas. Antigamente era uma escola de idiomas. E aí eles viraram e falaram para mim, olha, agora a gente é programa bilíngue. Mas ainda tem franqueado, ainda tem um monte de questões aí que a gente precisa resolver do idiomas. Falei, tudo bem, vamos criar um negócio que seja conectado, mas um pouco menos, um pouco mais conectado, mas ao mesmo tempo olhando para esse mercado que está mudando. Se está mudando, cara, pode surgir um concorrente de uma hora para outra. O que é só seu? Se você não tivesse uma escola ou uma empresa que trabalha bilinguismo e você tivesse outra coisa, que outra coisa seria essa? E aí, a partir disso, a gente cria um storytelling que mesmo que o negócio mude, venha o Airbnb das escolas bilíngues, a gente vai conseguir manter isso, porque isso está conectado com a marca em quem ela é de verdade. Sim. E isso é legal porque, por exemplo, são comunidades, né? Você vai atingir determinada comunidade de pessoa. A Letícia é uma pessoa mais familiar, beleza. Mas existem mais em torno de 2.000 pessoas no Brasil que são familiares e a gente vai atingir esse nível de pessoas porque a gente criou essa conexão. Isso é surreal. E pensando assim, isso virou uma tendência, né? Antes eu acredito que as marcas não trabalhavam tão bem isso, como você contou aqui, poxa. São 2 bancos, né? Pensando no lado empresarial, quando eles iam contar ali, né? A história deles, somos 2 bancos. Acabou, né? Exato. Era só isso, bastava. Acabou, bem racional. Mas tem que ter essa parte mesmo da emoção. O próprio Nubank faz muito isso, né? Faz. De ter essa conexão, de se relacionar com as pessoas. E o que você identifica que vai ser uma tendência baseado nisso? Né? Baseado nesse storytelling de contar a história, criar essas conexões. Uma tendência de branding, de inovação. Como que é a sua visão? Tá. Eu sempre participo de muitos festivais de criatividade, inovação, tendências. Seja palestrando, seja na plateia, conversando com os palestrantes. Eu gosto muito de estar à frente. E acho até que quando eu comecei lá atrás, lá no marketing digital, talvez eu já tivesse rolando essa característica minha e eu não sacava. E agora meio que isso faz sentido, né? E olhando para tendências do mundo, né? E até pensando assim, porque a gente precisa trabalhar com coisas que a gente goste, que a gente ame, né? Para ter motivação diária e tudo.
eu vejo uma grande necessidade dos negócios serem mais positivos. E aí isso se conecta com todo um momento profissional que eu tô hoje. Que é, a gente não precisa dizer que o mundo, a mudança climática tá aí, tá todo mundo vendo, né? Então, se a gente sabe que isso foi, talvez, responsabilidade de uma indústria de consumo que estimulou muita compra desenfreada e que foi atrás muito de um resultado imediatista, nós, como publicitários, talvez tenhamos a missão de começar um caminho contrário agora. E eu estou participando de um grupo, ESG pra Já. Legal. Onde a gente tem um grupo de estudos. Uhum. Onde tem várias pessoas da área de comunicação, de sustentabilidade, de grandes empresas, enfim. E a gente tem discutido como é que as marcas são protagonistas em puxar essa discussão. Porque uma das conversas que a gente teve foi assim, a agência está esperando que a empresa venha trazer uma proposta de vamos trabalhar a marca mais para o lado do ESG. E, na verdade, as empresas só vão fazer isso quando o calo apertar, mas talvez seja tarde demais. Então, pensando que as novas gerações, e aí falando de geração Z, geração alfa, elas já estão dizendo, eu não vou trabalhar numa empresa que não pense no meio ambiente e não cuide das pessoas. A nova onda do marketing é o marketing humano para humano, human to human. O livro que o Kotler acabou de lançar fala disso. Ninguém mais aguenta publicidade sem profundidade, sem ação. Então, eu sinto muito que o caminho do branding, o caminho da comunicação, o caminho do marketing é um caminho mais humano e é um caminho mais positivo. Positivo porque precisamos. Porque não vai ter mercado. Exato. Porque não vai ter planeta. Então, não adianta nada a gente fazer várias coisas legais e no final do dia, ninguém comprar a nossa marca. Porque quem quer comprar a nossa marca, quer comprar porque acredita nos nossos valores. Então, eu acho que essa é a grande tendência. E se eu puder influenciar para que isso aconteça e ajudar empresas que têm essa pegada mais de ESG, mais positivas, com mais vontade de fazer isso acontecer mais rápido, você tenha toda a certeza que a minha energia vai estar nisso. Sim. Nossa, faz total sentido, né? Até porque tem muito a geração Z, ela tá trazendo muito essa questão de eu quero cuidar do meu mental. Eu não quero, poxa, os meus pais tiveram uma carreira de 20 anos dentro de uma empresa, 30 anos, mas aí eles se contestam, será que é isso que eu quero? Tenho até documentários, artigos e tudo mais que falam sobre a geração Z não querer mais ocupar cargos de liderança, por exemplo. Que eles não se inspiram nisso, né? E assim como também é muito importante, é um fator determinante essa pessoa querer consumir a partir do momento que eu vou pesquisar sobre essa empresa e eu vou entender qual é o impacto que ela está tendo para mim e para outras pessoas. E aí, a partir disso, eu consumo aquilo. Ou não. Ou, a partir disso, eu compro dessa empresa. Exato. Exatamente. Né? A partir disso, eu, inclusive, uso o meu dinheiro. Né? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, eu vou participar até de uma discussão sobre isso. ESG e IA são opostos que se atraem, porque assim, surgiu esse tema, né, ESG super quente, recente e tal, e ao mesmo tempo inteligência artificial. E a inteligência artificial vem para melhorar os processos, para que a gente possa, inclusive, ter menos sobrecarga de trabalho, porque, né, é bom ela, inclusive, pegar um pouco do trabalho, porque a gente tá tudo ficando louco com burnout. Então, tem um lado positivo. Ao mesmo tempo, a emissão de gases dos data centers para IA é gigantesca. E ninguém está pensando nisso. Como é que a gente faz para equilibrar? Será que eles não chegaram juntos? Porque justamente a gente precisa fazer as pazes entre as duas coisas. Enfim, essa é a inquietude do momento.